tecnologia alienígena, tecnologia russa e até mesmo coelhos robóticos gigantes, cara. Os heróis do mundo dos quadrinhos estão sempre preparados com trajes de ponta para enfrentar diversas ameaças que constantemente eles sofrem, seja para enfrentar demônios, deuses ou simplesmente enfrentar outros países. Os personagens aqui dessa lista são os melhores quando se trata de trajes, cara. É isso então que veremos aqui no vídeo de hoje, os personagens blindados com as armaduras mais legais e poderosas dos quadrinhos. Na real, esse vídeo vai ser especificamente sobre a DC Comics, e depois eu posso fazer um vídeo da Marvel ou um vídeo no geral, toda a cultura pop. Número 1, Batman, cara. Não teria como, né, o Batman ficar fora de uma lista falando de armaduras na DC Comics. O personagem é o mais paranoico que existe e tem armadura para praticamente tudo que é tipo, graças à sua mente brilhante, ao fato dele ter alguns bilhões em sua conta bancária. Ele pode se dar o luxo de fazer todo tipo de armadura possível. Ele tem uma armadura para lutar contra deuses, armadura contra os kryptonianos, armadura para aumentar a força bruta, armadura para copiar os poderes de toda a Liga da Justiça e por aí vai, cara. Se duvidar, o personagem tem armadura até mesmo para dormir, para tomar banho, ou uma armadura específica para dar um passeio com o Baticão, cara. E tá tudo bem. Isso sem contar que o seu traje básico também, aquele que ele utiliza no dia a dia, já é uma armadura no fim das contas. Ela resiste a diversos tipos de danos, incluindo projéteis. A sua capa é resistente o bastante para ajudá-lo também a cair da atmosfera da Terra, né? E o seu cinto de utilidades tem de tudo um pouco, né? Então, com certeza, o personagem precisa estar aqui nessa lista. Ele faz por merecer, como um dos heróis blindados aí, cara, mais conhecidos e, né, inteligentes e poderosos de todos. Número 2, Batman do futuro. Outro Batman que conta com uma armadura insanamente poderosa é o Batman do futuro, o clone do Batman original. Após Bruce Wayne começar a envelhecer e não conseguir mais atuar da mesma forma que antes, né, ele acabou desenvolvendo um traje para que ele conseguisse continuar lutando de igual para igual com a bandidagem de Gotham. Mas o tempo foi passando e nem isso continuou sendo suficiente, porque a idade chegou, né? Então ele se aposentou. Porém, Amanda Waller não aceitou e decidiu criar um outro Batman. Ela então coletou o material genético do Bruce Wayne e escolheu a dedo o casal que iria fazer, né, desse material um futuro Batman. Mas o plano saiu pela culatra e ela não conseguiu fazer tudo o que ela queria. Felizmente para ela, o destino precisava de um Batman. E o pai do Terry McGinnis morreu e a sua vida se desdobrou ali, né, até Bruce Wayne, fazendo dele um Batman. Terry passou a utilizar aquela armadura que o Bruce estava utilizando para se manter na ativa, e então ele se tornou o Batman do futuro. Essa armadura, cara, amplifica a força, velocidade e agilidade do usuário, além de ser feito de um material ultra leve e resistente, oferecendo proteção contra balas, explosões e ataques físicos. Mas a parte mais característica do traje são as suas asas retráteis para voar, propulsores também nos pés e garras afiadas. Além disso, ele também conta com infravermelha, camuflagem ativa para invisibilidade, comunicação integrada e scanners avançado para análise do ambiente. Bruce Wayne realmente não poupou o dinheiro que possui na hora de fazer o melhor traje possível para combater o crime em Gotham. Ah, e essa armadura também se adapta ao corpo do usuário. Número 3, Comissário Gordon. Quem não acompanha muito os quadrinhos deve estar um pouco perdido aqui em ver o Comissário Gordon aqui nessa lista, cara, mas sim, ele já atuou como um herói e também já utilizou por um bom tempo uma armadura. Para quem não conhece o personagem, o Comissário Gordon é um dos aliados mais próximos do Batman e chefe do departamento da polícia de Gotham City. Ele foi o responsável pela aproximação da polícia com o Batman e é pai também da Batgirl, o que sempre deixou ele, né, e o Batman mais próximos, sendo Gordon um dos seus aliados mais fiéis. Em 2015, durante os Novos 52, que foi uma das fases mais mal aceitas pelos fãs dos quadrinhos, Gotham acabou ficando sem a presença do Batman. Isso porque o Homem-Morcego encarou o Coringa em uma luta e os dois desapareceram, aonde, né, foram dados ali como mortos, né, até um certo momento. E alguém então precisava assumir o posto de Batman para manter a ordem em Gotham. A corporação Powers, né, em parceria com o governo, desenvolve então um novo programa de combate ao crime, criando assim um Batman patrocinado pelo Estado. Estranhamente, eles não
procurar um Asa Noturna ou qualquer outro pupilo do Batman, mas sim o próprio comissário Gordon. Gordon então precisou treinar minimamente ali o seu corpo para chegar perto do físico do Bruce Wayne, né? Recebeu um traje de Batman e uma armadura gigante que é muito parecida com um coelho, cara. Tanto que a armadura foi apelidada pelos fãs de Coelhão. E eu duvido muito que alguém em Gotham tenha ficado intimidado com essa armadura. Bom, a armadura conta com sensores, sistemas de rastreamento, comunicação e monitoramento, além de ter um arsenal de armas não letais, como dardos tranquilizantes e garras extensíveis. Seguindo, temos mais um herói blindado, número 4, Azrael, cara. Eu sempre me embolo em falar esse nome. Para finalizar então esse núcleo aqui de personagens do Batman, então precisamos falar também do Azrael, um personagem que infelizmente nunca foi para os cinemas, mas é perfeito para isso. O seu nome verdadeiro é Jean Paul Valley, sucessor de uma linhagem de assassinos treinados pela Ordem de São Dumas. Essa é uma organização secreta religiosa que manipula os seus membros, né, com lavagem cerebral e condicionamento mental desde o nascimento. Imagina os Cavaleiros Templários, né, e a Ordem dos Assassinos. Mistura os dois ali e você vai chegar perto de entender como que é a Ordem de São Dumas. Os dias sombrios chegaram, Batman. A profecia se tornou realidade. Das cinzas de Arkham City, as chamas sobem e Gotham queima. O seu pai era o Azrael anterior e o seu manto passou então para o Paul após a sua morte, fazendo dele o novo Azrael. Eventualmente ele conhece o Batman e se torna ali um anti-herói. Mas o Homem-Morcego ajudou, né, a se libertar do controle dessa organização. De tempos em tempos ele aparece para ajudar o Batman, mas os seus métodos não são muito bem vistos pelo Cavaleiro das Trevas. Então ele meio que atura o Azrael enquanto dá. Quando o Batman fica imobilizado após a luta contra o Bane, o Azrael assumiu seu lugar lá em Gotham, cara. Mas ele era muito mais brutal e violento, criando um traje altamente armado para combater os vilões. O seu traje inclui garras mecânicas, retráteis também ali nos braços, lançadores de dardos embutidos, sistema de rastreamento, visão infravermelha e outros sensores, né? Além também de priorizar muito mais ataques do que a furtividade. Ele já chegava botando caos ali e destruindo todo mundo. Estou pronto para um novo desafio. Número 5, temos Aço. Indo então para o núcleo de personagens do Superman. Temos então o Aço, um dos heróis que mais se inspiraram no Homem de Aço, né, em toda a DC. John Harry Irons, né, surgiu após a morte do Superman na luta contra o Apocalipse, que hoje sabemos que foi mais um coma do que uma morte de verdade. Ele queria honrar o legado do kryptoniano do Superman e, usando da sua genialidade gigante, construiu uma armadura de combate altamente avançada. Ela que é equipada com várias armas, habilidades de voo e uma força física imensa, cara. O que o transforma no herói Aço. As duas principais características da sua armadura é uma marreta com quase o seu tamanho e o símbolo da casa L do Superman no seu peito para homenagear o próprio Superman. Além de um campo de força e também lâminas e mísseis, né, em alguns modelos ali, já que com o tempo ele foi atualizando o seu traje e criou novos também. Sua vontade de ser um herói, né, ficou ainda maior ao descobrir que a empresa que ele trabalhava fornecia armas aos vilões, fazendo do Aço mais um protetor de Metrópolis para evitar esse tipo de coisa. Mas ó, se você tá gostando do vídeo até aqui, eu já vou convidar você a deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, beleza? A gente vai continuar com o vídeo aqui, mas antes, cara, dá essa moral aí, apoia aqui o canal, beleza? Bora pro próximo personagem então. Número 6, Soviente Supremo. O Soviente Supremo, cara, faz parte de um grupo militar do exército russo que foi criado em resposta ao aumento de número de heróis nos Estados Unidos. Curiosamente, essa organização foi criada com a ajuda do Lanterna Verde Kilowong, já que o comunismo soviético lembrava muito a constituição do planeta natal do Kilowong, né? Mais tarde ele percebeu que os soviéticos estavam abusando da tecnologia que ele ajudou a fornecer e ficou contra o grupo. E depois também, com a Brigada Soviética crescendo, um dos seus membros foi aceito na Liga da Justiça Internacional. De qualquer forma, o mais interessante dessa organização são as suas armaduras, que concedem algumas habilidades a quem estiver, né,
vestindo elas. Seus atributos físicos são elevados a níveis super-humanos, protege de ataques como qualquer armadura, né? Mas sendo mais resistente do que a grande maioria das armas comuns utilizadas ali pelos exércitos. Essa armadura também permite que os soldados russos sobrevivam no espaço e podem comunicar entre si com a frequência de rádio própria do grupo também. É uma armadura um pouco robusta, mas é mais ou menos básica também, um pouquinho acima da média das outras comuns. Número 7, Gladiador Dourado. O Gladiador Dourado é tratado como um alívio cômico pela DC, mas se ele fosse trabalhado a sério, cara, seria um dos heróis mais poderosos já vistos na editora, e muito por conta da sua armadura. Michael John Carter nasceu em Gotham City no século 25, uma Gotham futurística e tecnológica que daria orgulho ao Batman. Ele era um jogador de futebol americano universitário, mas foi pego manipulando jogos para ganhar dinheiro com apostas ilegais. Após ser banido do esporte, Michael acabou trabalhando como vigia noturno no Museu de História Espacial, um museu que tinha diversos itens de heróis do passado. Ele decidiu usar alguns desses artefatos para mudar de vida, roubando uma nave espacial, um uniforme também de alta tecnologia, anéis da Legião dos Super-Heróis, que permitiam um voo, e um campo de força, e também um robô chamado de Skats. Com tudo isso, então, ele voltou para o século 20, com a Era dos Heróis ali no seu ápice, e decidiu então usar toda essa sua tecnologia e conhecimento do futuro para se transformar em um super-herói rico e famoso. O seu traje é tão avançado que em certas ocasiões ele foi destruído, e nem mesmo com toda a tecnologia do planeta Terra, cara, de mais alta ponta, conseguiram recriar uma tecnologia igual ao seu traje anterior. A forma como ele mais utiliza o seu traje é com campos de força de energia e rajadas de energia também. Tudo na coloração dourada para combinar com a sua paleta de cor, cara. E mesmo assim, ele é confundido às vezes com os Lanternas Verdes. É um personagem bem legal, inclusive tá para ganhar aí um filme, nas mãos do James Gunn na DC. Número 8, Besouro Azul. Um dos amigos mais próximos do Gladiador Dourado é o Besouro Azul, o Ted Kord. Mas atualmente a gente tem dois Besouros Azuis nos quadrinhos aí, e é o segundo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje para vocês. Jamie Reyes, do filme também, assumiu o manto do antigo Besouro Azul quando se ligou a um misterioso besouro alienígena, conhecido como Escaravelho. O Escaravelho pertencia a uma raça alienígena de conquistadores, e a sua principal capacidade é criar uma armadura muito avançada de combate. Os seus poderes eram tão poderosos que o Gladiador Dourado e o Besouro Azul original ajudaram o personagem, treinando ele ali para ele conseguir controlar toda essa armadura. A principal característica da armadura é a sua capacidade de adaptação, alterando a sua forma a partir do inimigo que estiver enfrentando. Ela é muito poderosa, talvez a armadura mais poderosa dessa lista. E aí o usuário acaba recebendo super força, pode voar criando asas e mochilas a jato, e o principal, pode criar armas de todos os tipos, os mais variados tipos, como lâminas, canhões de energia e canhões sonoros, lanças e marretas no lugar das mãos. O Escaravelho também tem propriedades regenerativas, podendo então refazer a sua armadura caso ela seja destruída de alguma forma. O Escaravelho também conta com uma consciência, que é mais como uma inteligência artificial, tipo o Jarvis do Homem de Ferro, que também pode tomar conta do corpo do Jamie, se necessário, em situações críticas. Número 9, temos Listrado. O Listrado é um herói que ficou muito mais conhecido pela sua enteada do que por conta própria. Pat Dugan é um ex-militar, e mais um engenheiro aqui da lista também, decidindo usar suas habilidades para criar um traje robótico de combate para proteger a sua família, e mais tarde para ajudar a sua enteada, a Supergirl, cara. O traje que ele criou foi originalmente desenvolvido para combater ameaças em larga escala, uma armadura exclusiva para combate mesmo. Ela é equipada com armas pesadas, incluindo mísseis, lasers, canhões de energia e outros dispositivos feitos para acabar com qualquer inimigo na primeira oportunidade que ele tiver. Além disso, a armadura possui sistemas de voo, geralmente com propulsores nos pés e nas costas, e sistemas de inteligência de controle e navegação. Pat acabou se tornando muito mais um mentor do que um herói solo, e é um dos melhores da DC quando se trata de treinar novos heróis. E número 10, Cyborg. Victor Stone tem mais de uma história de origem nos quadrinhos,
sendo as principais a clássica e a dos Novos 52. Na sua primeira origem, ele cresceu cercado pela ciência, mas preferia focar no atletismo, principalmente no futebol americano, ganhando bolsa de estudos e tudo mais. Infelizmente, durante um dos experimentos do seu pai no laboratório ali, né, do Silas Stone, a liberação de uma criatura interdimensional resultou na morte da sua mãe e também deixou Victor gravemente ferido, cara, com a maior parte do seu corpo totalmente destruída ali. Para salvar o seu filho, Silas usou tecnologia experimental desenvolvida no laboratório para reconstruir o seu filho, substituindo partes do seu corpo por partes mecânicas, quase como um Robocop. Já a origem dos Novos 52 não é tão diferente assim, meus queridos, né? Ele continua sendo um atleta e Silas também continua sendo um cientista nos laboratórios STARS. Pouco antes do Darkseid invadir a Terra, Silas e a sua equipe então estavam estudando ali uma caixa materna, e isso enquanto Victor entra no laboratório e começa uma discussão com seu pai. A caixa materna explode devido aos experimentos ali e à intromissão do Victor, né, que acaba desfigurando todo o corpo do jovem. Silas então utiliza a tecnologia da caixa materna combinada com equipamentos experimentais ali do laboratório para salvar o seu filho, transformando ele assim no ciborgue. Tá certo que ele não tem exatamente uma armadura, aquilo agora realmente faz parte do corpo dele, mas ainda vale mencionar aqui no vídeo de hoje como heróis blindados. O seu corpo cibernético é equipado com armas como canhões de energia ali, lasers e disparos sônicos. Ele pode se conectar instantaneamente a sistemas eletrônicos, podendo inclusive hackear bancos, né, de dados ali, controlar máquinas e acessar informações de qualquer lugar do mundo. Além disso, seu corpo também tem sistemas de regeneração que permitem reparar danos automaticamente, o que faz do personagem um dos mais versáteis de toda a Liga da Justiça. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!